Oi, oi família Conexão Inteligente, já estamos de volta e já é o terceiro bloco. E aí, estão gostando do programa? O que vocês estão achando? É um assunto importante, delicado, mas muito importante. E eu faço o convite a vocês de entrarem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @conexão_inteligente, no nosso canal no YouTube, Conexão Inteligente. Entra no link que tem no nosso Insta, você vai ter acesso ao WhatsApp, ao nosso canal no YouTube e faça seu comentário, sua sugestão, sua crítica no que a gente puder melhorar. Que a gente faz isso com muito carinho, com muito amor da nossa família para a sua família. Que todos os sábados abre a porta da sua casa para que a gente esteja aí sentadinho com vocês. E neste terceiro bloco, a gente veio trazer boas notícias. Quais são elas? Nós falamos anteriormente sobre as influências negativas. E agora a gente veio mostrar para vocês, com fotos reais, né, com ilustrações reais, da influência positiva, né, dos grupos sociais que influenciam de uma maneira extraordinário os nossos filhos. E aí você pode observar aí nas imagens aqueles amigos que te levam para mais longe, né? Aqueles amigos que trilham com você um caminho próspero de subir degrau por degrau e não escada abaixo. Você percebe a influência no esporte, onde o seu mestre, aí no caso o nosso mestre de Muay Thai, o Jackson, ele vem te ensinar sobre disciplina, sobre a atenção corporal, sobre trabalhar. Vocês sabem que o esporte, ele traz a produção de hormônios, onde vai trazer equilíbrio para nós, né? Enquanto adultos, imagina para um adolescente. Então, na nossa casa, quando a gente decidiu fazer uma arte marcial e fazemos os 4, como você viu aí na foto, nós tivemos vários benefícios, né? Além de aprender defesa pessoal, que como falamos no outro programa, nossas filhas não têm irmãos mais velhos, né, para protegê-las, a questão da disciplina, da concentração, o quanto o esporte é importante para a vida de um adolescente. E quanto mais eles se dedicam ao esporte, seja artes marciais, voleibol, futebol, natação, o que ele tiver afinidade, menos ele vai se interessar pelas outras coisas, pelos vícios, porque ele já está sendo abastecido por aquele hormônio através do esporte. E isso é muito bom. E aí tem as influências que vocês estão vendo aí, dos amigos lá do ensino médio, que você leva para a faculdade, que você leva para a vida. Você vê também a influência do seu grupo dentro da igreja, dentro da sua religião, da sua espiritualidade, encontrar jovens que comungam do mesmo sentimento que você tem em relação à sua espiritualidade e que busquem essa intimidade também com Deus, né? E busquem essa intimidade e cresçam junto em oração, nessa busca onde vai trazer só enriquecimento para os nossos filhos. A gente já conversou com vocês a respeito da espiritualidade, né? Estudos científicos, né, Sérgio? Você pode comentar sobre isso um pouco? Mostram a importância que a espiritualidade, sendo vivida todos os dias, ela traz para a nossa saúde mental. Desde a ocitocina, de um abraço, de um amigo, a diversas situações onde você está com pessoas, você está conversando. Tem diversos estudos que dizem que quem tem amigos vive muito mais. Então, os bons amigos levam a bons lugares. Paulo Vieira costuma falar que você é o resultado daquelas 5 pessoas que você mais convive. Então, assim, você percebe a influência que as outras pessoas podem causar sobre sua vida. E é muito importante isso aí. Por isso que você tem que fazer boas escolhas, precisa ter um relacionamento de conversa com seus pais. E é tão difícil, né? Hoje a gente vê mais do que antigamente, por mais que se fosse fechado, mas parece que está piorando essa questão do jovem conversar com o pai. Não se tem abertura, não se conversa, passa-se de uma geração a outra e a gente não vê esse diálogo fluir. Se for sobre questões ligadas a sexo, uma orientação sexual, aí é que você vê que não ocorre, esse papo não rola. E é muito importante os pais criarem desde cedo uma abertura de conversa com seu filho. É tão importante, os pais que têm a oportunidade de levar seu filho à escola, aproveitem esse momento, que é um dos momentos que a gente mais fala com nossos filhos. Eu me revezo com minha esposa em deixar nossas filhas na escola. E é um momento que se conversa muito.
onde você pode puxar um papo, estar atento, por isso não é interessante ficar em celular, principalmente que é perigoso em carro, né? Mas assim, pedir para seu filho também não entrar no carro, como a gente vê acontecer com diversos adolescentes, na hora que ele entra no carro, ele bota um capuz na cabeça e abre o tablet, abre o celular, coloca o fone no ouvido e não flui essa conversa entre pais e filhos. Acontece muito e isso eu escuto semanalmente lá no meu espaço onde eu faço os meus atendimentos com os adolescentes. Eu falo os meus adolescentes, né? Eles falam muito, mas os meus pais não me ouvem. Então, muitas vezes, nós pais reclamamos que os filhos não conversam com a gente, mas a gente não tira um momento, senta do lado. Não é interrogatório, não é já vir com frases prontas, ou você pai, você mãe, já acreditar que já sabe tudo que ele vai falar e você já tem uma resposta imediata. Não, senta e escuta. Eles reclamam muito que os pais não escutam. Então, a maioria dos pais reclamam, meu filho anda muito calado, meu filho não conversa. E qual é a sua disponibilidade para conversar com esse filho, né? A gente precisa também se perceber, a gente precisa olhar para a gente. Né? O Sérgio falou agora há pouco sobre somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Aí eu te convido pai e te convido mãe. Quem são as 5 pessoas com quem você mais tem andado? Você pai, que gosta de uma cervejinha no final de semana, que tá tudo bem, né, Sérgio? Uma cervejinha no final de semana não tem problema. Mas será que você só faz isso? Será que você saiu do trabalho e vai lá encontrar os amigos? Mamãe, com quem você tem conversado, né? Você tem buscado ser uma pessoa melhor? Ou você se reúne com as amigas para estar só falando da família, principalmente do esposo? Né? Nós somos exemplo para os nossos filhos, né? O que eles, enquanto adolescentes, antes crianças, vão pensar de um pai que nunca volta para casa do trabalho, não vem direto, não faz questão de estar com a família? Como é que ele vai se abrir com você? Então, eu faço esse convite para você, pai e mãe. Se perceba e para hoje um pouquinho e pensa, quem são as 5 pessoas com quem eu mais estou conversando e convivendo? Será que é com a minha família? E aí, se você tem mais de um filho, é interessante também que o pai ou a mãe se revezem e façam programas com um único filho. Tire um dia e torne aquele dia especial para um de seus filhos. Converse com ele, preste atenção, veja como é que estão as coisas. De repente, vai surgir um assunto que é importante, alguma dica que ele deu, algum comentário que vai fazer você participar mais da vida desse filho, principalmente se ele estiver na adolescência. E na adolescência, a importância da orientação que devemos dar aos nossos filhos em relação à sua sexualidade, né? Nós, na minha idade, na idade do Sérgio, lá antigamente, nossos pais, eles tinham meio que era um tabu conversar sobre isso. E como é que a gente aprendia, né? Não se aprendia, se vivia. Então, hoje os nossos filhos têm a internet, têm os streamings da vida que ensinam, e eles vão buscar resposta àquelas dúvidas que eles têm a respeito da sexualidade. E é melhor que eles encontrem essas respostas na mãe e no pai. Eu entendo que é um momento desafiador para conversar até mais, porque nós não tivemos isso na nossa infância e na nossa adolescência. Mas a partir do momento em que seus filhos trazem perguntas, e é uma coisa que os pais me perguntam muito, Elisa, qual é a idade para falar de sexo com os meus filhos? A partir do momento em que ele vai trazer a primeira pergunta. Né? Se ele te pergunta, te percebe constrangido e você meio que foge do assunto, ele vai buscar em outro lugar a resposta, ou na internet, ou com os colegas, e aí vai ser bem pior. Então, conversar sobre isso é importante, deixar claro o que dentro da sua casa, quais são as regras na sua casa, a partir de que idade pode começar a namorar, com quem você vai deixar seu filho namorar, qualquer pessoa, tem que conhecer a família, os valores. Como é que funciona isso? Precisa ficar claro para os filhos essas regras. E é interessante que você coloque data para as coisas acontecerem. Pai, Sim. deixa eu te dar uma dica. Não ache que sua filha é tão diferente de todas as outras. Ela vai sentir necessidade de conhecer alguém e namorar. Por que você não combina uma idade para ela começar a namorar e ficar também? Porque às vezes querem que se leve ao pé da letra o que deve acontecer. Quando o pai diz que não quer que a filha namore muito cedo, ele não quer que ela também fique muito cedo. Então, assim, combine uma data,
vá por mim, é melhor combinar uma data do que achar que sua filha vai esperar ter 18 anos para estar namorando. Então, assim, é muito importante. Outro aspecto que a gente quer levar muito aqui, o quarto, a privacidade do filho. Se seu filho, Rossandro fala disso, né? Um psicólogo que a gente admira muito. Se seu filho não tem idade para pagar boleto, ele não tem idade para ter privacidade. Tem situações onde o filho teve tanta privacidade que você perdeu a mão e não consegue mais. Ele teve privacidade para falar de droga, ele teve privacidade para sofrer alguma coisa como um bullying ou uma depressão e você não notou, e ele chegou até numa situação de ceifar a própria vida. Então, é importante que os pais entendam que você saber da vida do seu filho não é desrespeitar a liberdade dele. Pelo contrário, Esse excesso de escolha que se dá, eu falei no último programa, porque existe uma psicologia permissiva, hoje muito apresentada, onde não se pode falar nada com o filho e não se pode olhar o que o filho está vendo, olhar o acesso dele aos computadores, às telas. Hoje é um absurdo o que se vê nas telas a partir de 12 anos. Hoje as meninas já falam em ter sua primeira relação, que antes era com 14, 16, até mesmo com 12 anos. Por quê? Porque o grupo social onde ela está inserida já está acontecendo. Já está acontecendo com uma amiga que já está com o namoradinho e o namoradinho tem acesso a filmes, passa esses filmes para a menina e a outra pessoa, às vezes até de um lar extremamente estável e que a família é altamente comunicativa, mas não nota que o efeito de uma única pessoa está desestabilizando completamente a vida de seu filho adolescente. Gente, diga-me com quem anda e eu te direi quem és. Isso é um ditado muito antigo, mas que vale muito você perceber. Pai, conheça. Mãe, conheça com quem que seu filho está andando. Traga para dentro da sua casa, converse com essas pessoas. Veja quais são os valores das famílias que seu filho convive. Isso é muito importante e pode fazer com que você não tenha problemas lá na frente. Muitos pais perguntam, né? Nos meus atendimentos eles falam, mas Elisa, até onde eu posso invadir a privacidade do meu filho? E isso filho de 13, 14, 15 anos de idade. A resposta é clara. O quanto você ama seu filho? O quanto você cuida do seu filho? O quanto você deseja que ele tenha uma vida sem muitos desafios que ele não consiga ultrapassar, né? Então, invadir a privacidade não é invadir a privacidade, é cuidar daquilo que você mais ama. É o cuidado, porque quando você deixa seu filho de uma maneira no privado dele, né, dentro do seu quarto, dentro do seu celular, você está abandonando a sua missão e a sua responsabilidade de educar. Simples assim. E às vezes você pode estar também olhando para a gente falando assim, a menina com 12 anos namorando, né, Sérgio? Não é possível. Gente, está acontecendo. Está embaixo dos nossos olhos, mas às vezes a gente não está querendo enxergar. E o pai sempre é o último a saber, né? Aqui vale a pena a gente ressaltar, mãe, por favor, acontecem coisas na casa com seu filho adolescente que o marido não sabe. Divida isso com seu marido, por mais que muitas vezes ele não tenha o tato que você tem, mas o pai precisa saber o que está acontecendo. Às vezes o pai só vai saber de uma situação quando já é tarde. Já é uma gravidez precoce, já é um problema com drogas, com más companhias. O pai e a mãe têm que atuar em conjunto. Não é tarefa só da mãe viver essa responsabilidade. E a gente vê isso muito, né? E a gente trouxe novamente uma parábola para vocês. A gente vai deixar aí, assistam Convivência. É rapidinho, a gente volta. Convivência. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre estava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições de clima hostil.
Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso e muito rigoroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começam a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se por não suportar mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Doía muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar nenhum dano recíproco. Assim, suportaram-se resistindo à era glacial. Eles sobreviveram. Essa parábola fantástica, né? Desses porcos espinhos. Todos nós temos os nossos espinhos e na família não existe isso de família perfeita, que não haja divergência, gente. O que a gente está tentando é que com todos esses espinhos a gente possa se agregar um pouco mais, se aquecer, estar junto. É provado cientificamente que a família que faz uma refeição junta e conversa. Quando eu falo uma refeição, não é todo mundo com seus tablets e celulares e com a TV ligada vendo jornal, não. Entendeu? É TV desligada, os tablets desligados ou no silencioso, no modo avião, e vocês começando a conversar. Talvez no começo, pela falta de costume, até que meio que falte assunto. Ou o almoço só serve para levantar aquele assunto polêmico que vai deixar uma situação difícil. Então vamos evitar alguns assuntos polêmicos no almoço ou na janta e conversar para saber o dia a dia de cada um membro da família. E como todo finalzinho de programa, a gente trouxe uma dica de livro para você, papai, mamãe, e você, adolescente, também. Se você percebe que seu filho já tem uma maturidade e gosta de uma leitura mais aprofundada, nós indicamos esse livro que você está vendo, que é o Cérebro Adolescente. Ele é um livro que ele explica exatamente como funciona o desenvolvimento cerebral, mas é uma leitura gostosa, não é difícil, viu, gente? Então, ele vai fazer com que você entenda e te dá alguns comandos para que você saiba lidar com as impulsividades da adolescência. É muito interessante, né? Ele explica por que os adolescentes fazem uma coisa de uma forma, como é que a gente pode fazer para que eles façam de outra forma. É um livro extraordinário. Então, vocês estão vendo aí a capa do livro, ele é extraordinário. Então, fica a dica de livro de hoje, Cérebro Adolescente. E o filme escolhido por mim, Elisa não gostou muito dele não, mas eu quero que você assista e dê uma chance pro filme. É chamado Namorada de Aluguel. Conta a história de um menino que ia comprar um telescópio e tinha $1.000, cortava grama. Pede desculpas à sua mãe. Cabeça para baixo. É incrível. Economia doméstica. O que foi que ele disse, hein? Ah, deixa pra lá. E aí, Sandy? E aí? Oi. Opa. Olha só, é a sua grande chance. Vai até lá e convida todo mundo pra vir aqui ficar com a gente, tá? Lê. Segura aqui. Vocês estão maravilhosas, sabia? Estão Valeu, Rony, mas você hoje também tá muito gostoso. É, tá super saturado, mas tá lindo, Gostou? tá demais. É minha mousse. Unido. Ele devia saber que gente como a gente não se mistura com eles. Gente Esse como cara a tá gente? ficando- Qual é? Eles? Isso é porcaria. Ele pode estar na pior agora, mas ele curtiu muito durante 4 meses.
É isso aí mesmo. Olha aqui, vamos esclarecer isso pela última vez. Você pode ficar com sábado à noite, mas só se me pedir antes. Tudo bem, eu tô pedindo agora. Você vai à formatura comigo? Só se não dançar daquele jeito ridículo. Que jeito ridículo. É. Me dá um beijo, vai. Ah, isso é importante. É, de lei. Nesse filme você vai ver o poder dos grupos sociais, como as pessoas têm necessidade de serem aceitas, tanto aqueles que já estão no topo lá, como no caso dela, como ele que era meio que segregado como nerd. Então vale a pena, e você vai ver, porque o filme já é um pouco antigo, é a moda, as roupas, os cabelos. O filme não é pouco antigo, ele é bem antigo. Então, mas Sérgio está indicando deve ser um bom filme, então a gente espera que vocês assistam e comentem conosco. E a gente está chegando ao finalzinho de mais um programa, neste sábado. Esperamos que vocês tenham gostado. Estamos aguardando os feedbacks no nosso Insta, no nosso canal. E curtem e compartilhem com o maior número de famílias para que a gente faça com que essas informações cheguem na casa dos seus vizinhos, dos seus parentes e que vá ainda mais longe. Então, sábado, de 9 às 10 e domingo, de 9 às 10. Você tem 2 oportunidades de ver nosso programa. E obrigada por nos receber hoje na sua casa novamente. Um bom final de semana.